Eu estava lendo um artigo tão interessante essa madrugada de um inglês chamado John Dee, um místico. Ele tinha... Lembra outro dia a gente falou numa das aulas do Black Mirror, né? O espelho negro? Ele tem um espelho negro desse místico que ele falava com anjos. Olha que interessante isso. Ele é do século XV e XVI. Esse é um assunto bem legal. Por que eu trouxe isso? Sei lá. Vamos para a aula. Vai. Tá bom. Tá bom. Bem, a arte como referência 2. Hoje nós estamos encerrando esse módulo, tá? E nós vamos tratar de adoro essas palavras, um amarramento, tá? Do primeiro módulo, dos 8 encontros, com esses 7 e hoje o 8º encontro desse segundo módulo, nos preparando para a arte como referência 3, tá? Onde a gente vai afunilar cada vez mais numa tentativa de ter a arte como referência e, melhor ainda, como consciência. Por isso que a informação como desinformação no mundo contemporâneo é um tema bem complexo, que ele se contradiz, e vocês já vão me entender o porquê. E hoje, como sempre, tá? Quando a coisa ficar meio enrolada, vamos entrar nas perguntas. Vamos lá. Vejam só. Idade moderna, modernidade, moderno, modernismo, pós-moderno e pós-modernidade. E acreditem, estão faltando 2 palavras derivadas ainda de moderno, tá? No texto que eu vou ler, alguns já estarão explicando, mas por base para vocês, a palavra moderno, que dá origem também à palavra moda, vem do latim modus, significa o modo como você está, por isso moda. Né? Depende do período, da data da moda, aonde você nasceu, portanto, a sua geografia. Né? Então, existem modas. Como hoje nós estamos vivendo num mundo mundializado, tá? E globalizado, depois nós vamos ver a diferença, nós conseguimos ter quase que uníssono uma moda. Né? Claro que as tribos têm as suas modas. Vamos entender esses 7 tipos de coisas colocadas aqui. Vamos lá. Idade Moderna. Idade Moderna foi um período específico da história ocidental, que é o que nós tratamos aqui. Às vezes damos umas fugidinhas, mas estamos falando geralmente de Europa e puxando um pouquinho para nós aqui, americanos, né? Brasileiro, americanos, que se inicia, né, no final da Idade Média, em 1453, claro, depois de Cristo. Embora os limites cronológicos sejam objetos de debate, a linha temporal desse período estende-se do final do século XV, claro, 1453, até a Idade das Revoluções, ou, portanto, século XVIII, iluminismo, que pode explodir até as grandes revoluções. No século XIX, precisamente em 1848, lembram? Quando Mordecai, não nosso Mordecai, Karl Mordecai Marx, tá? Ele solta aquele manifesto dele que vai dar base para os 5 livros de Der Kapital. Tá? Pois bem, muitos historiadores assinalam o início dessa idade na data de 29 de maio de 1453, por quê? Quando ocorre a tomada de Constantinopla. Tá? Constantinopla, porque foi criada ou mudada de nome por Constantino do século IV, tá? Pelos turcos otomanos, incluindo assim o Renascimento e a Era dos Descobrimentos, incluindo as viagens de Colombo, que começaram em 1492, e a descoberta do caminho marítimo para as Índias, no caso aqui, a Índia. Naquela época eram as Índias, tanto que supostamente se descobriu o Brasil porque Cabral estava indo para as ilhas. Balela, tá bom, que ele pertencia à Escola de Sagres. Quem montou a Escola de Sagres? Os Templários, ou seja, a Ordem de Cristo. Se a Escola de Sagres realmente existiu. Olha que interessante.
Então, o seu filho está em Portugal, diga para ele tentar ir à escola de Sagres, tá? Vai ser bem divertido, que ele não vai achá-la, tá? Por Vasco da Gama, em 1498, e a data de término como a Revolução Francesa, 14 de julho, que é o dia que se comemora na França, de 1789, a queda da Bastilha. Lembram disso? Eu lembro quando eu fui procurar a Bastilha, a primeira vez que eu fui para a França também. Era do lado da escola de Sagres, ou seja, não tem. Mas vamos lá. E aí, esse período nós estudamos algumas aulas atrás, tá? Quando nós falávamos do Renascimento, quando nós beirávamos o Barroco, tá? E já tínhamos caminhado já pelo final da Idade Média. E aí esse período que nós estudamos atrás, a Idade Moderna, estamos falando de história, certo, Sandra? Estamos falando de história, não história da arte, história, tá? Temos aqui a Pietà de Michelangelo Buonarroti, temos aqui uma data muito interessante, que é de 1572, a noite de São Bartolomeu, que era o problema dos huguenotes, dos cátaros. Um monte de pessoas foram mortas pela Médici por causa exatamente da questão que iria explodir a revolução, né, quanto à questão religiosa cristã, ou seja, o protestantismo. Tá? E trouxe aqui para vocês também, nesse mesmo período, se constrói um pouquinho mais para o 17, tá? Versailles. Pois bem, aqui nós temos agora, vejam só, a modernidade, tá? Então, a modernidade, ela traz para nós um período interessante, que modernidade costuma ser entendida como ideário, ou uma visão ao mundo relacionada ao projeto empreendido a partir da transição teórica operada por Renatus Cartesius. Lembra quando nós falamos? René Descartes. Por isso que é teoria cartesiana. Né? E o que Descartes, né, René, ele criou em 1637 a questão do métodos. Então, a modernidade ela vai mudando pela Idade Moderna, 1453, que nós já vimos aqui a arte, lembram? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio, nós já vimos eles aqui. Aí esse período da modernidade ele vai sendo comparado, nós estamos falando ao mesmo tempo de estilos de arte, de estilos de ideia, de estilos de filosofia, de estilos de ciência, é um complexo. É um complexo. Por isso que hoje eu tenho que ler alguma coisa para vocês, para que vocês, espero que guardem um pouco mais. E, principalmente, esse é um período que se quebra a questão da escolástica. São Tomás de Aquino, tá? Século XII, XIII, que é o alto, baixa Idade Média, tá? Aonde cria-se a escolástica, cria-se as universitas, o quatrívio, o trívio, a universidade acontece, porém, nesse período da modernidade, que nós vamos confundi-lo daqui a pouco, por volta de 300 anos, tá? Nós vamos ter a pós-modernidade, 300 anos depois, usando o mesmo verbete. Olha que coisa complexa que fica, tá? Então, nesse momento, o período da ciência, no século XVII, muda-se os conceitos. Aí nós vamos ter Leibniz, Gottfried von Leibniz, Sir Isaac Newton, tá? Mudando toda uma conjectura que era determinada pela escolástica. Claro que determinados conceitos se mantiveram e se mantêm até hoje. Então, a modernidade ela vai criando situações. Tanto que no final do texto aqui, eu tomo a liberdade de citar, né? Esses textos não me pertencem, hein? Tá? Esses textos eu fiz a questão de pegar da Wikipedia, da Wikipédia, tá? Não brasileira, norte-americana. Por que a diferença? Tá? A nossa Wikipedia ela tem 1.100.000 páginas. Quantas páginas tem a Wikipédia norte-americana? 5.800.000 páginas. Então, quando você for procurar, por exemplo, hoje nós vamos tratar um pouquinho aqui de Rodin. Rodin nasceu aonde? Na Bahia, né? Então, a gente vai procurar Rodin na Bahia, na Wikipédia, a Wikipédia baiana. Entende, gente? Então, quando vocês estiverem procurando um determinado artista e vocês souberem
que ele pertence a um determinado país, tentem entrar na Wikipédia daquele país, daquele idioma. Não é simplesmente uma Wikipédia traduzida. Cada país do seu idioma tem a sua Wikipédia. Tá? Eu não sei se vocês sabiam disso. Então, é muito diferente de um para outro. Como você vai falar de Tiziano. Onde você encontra um texto melhor de Tiziano? Na Wikipedia italiana. Né? Então, quando você vai falar de Benjamin Franklin, onde você vai encontrar? Nos Estados Unidos. Né? Então, quando você vai procurar Lavoisier, você vai para a França. Isso é interessante. Tá? Você tem uma maior proximidade desse conhecimento. E nesse período, eu trouxe aqui para vocês o que está... e desculpe, eu confio de uma página de 1 a 10, eu confio na Wikipédia até a página 3. Eu gosto muito de comparar os textos que lá estão, porque é mais rápido e uma fluidez maior, porém, eu uso muito a biblioteca, a enciclopédia britânica como base para mim. Britânica e o dicionário Larousse, que para mim não é um dicionário, é uma enciclopédia. Eu uso muito os dois, estou falando como acadêmico. Tá? Então, aqui eu cito Friedrich Nietzsche, tá? Onde ele coloca uma questão da pós-modernidade. Então, veja, essa questão toda de falar da idade moderna, tá? Modernidade, quem começa a tratar disso são os filósofos e os sociólogos. Os melhores livros de arte, quem escreve? Os artistas? Não, foram pouquíssimos artistas que escreveram sobre arte. Quem escreve ou faz crítica de arte, geralmente, são sociólogos e filósofos. Indo para frente, nós vamos ver um pouquinho. Nós temos esse livro de Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, onde ele trata de uma chegada de um capital. Então, isso entra já nesse período. E aqui nós temos o bonitão, que nós acabamos de falar, que o bigode dele está parecido com o do Val, apesar que o Val está mais bem cortadinho. Nós temos aqui René Descartes, tá? O criador, em 1637, do métodos. Tá? E aqui nós temos o trompeio, né? O trompe-l'œil, o óleo enganado, tá? Do francês, que é desse período. Vamos lá. Ainda não chegamos aos dias de hoje, que é o que nós vamos tratar. Aí aparece para nós o período moderno. Eu estou seguindo, lembram que o Olívio tem toque? Eu sempre sigo o timeline. Eu vou seguindo a linha do tempo. Tá? Então, aqui, ó, o que eu falei para vocês. Latim de modernos, tá? De moda, tá? Significa algo que é recente. A palavra modus. Então, moderno pode... Olha, como aquele cara é moderno, né? Então, eu posso falar isso no dia de hoje, no período meu contemporâneo. Que quando a gente fala contemporâneo, a gente esquece que a gente está falando do contemporâneo da época, que está se usando a palavra contempores, viver naquele tempo, contempores. Né? Pois bem, então, esse conceito aqui, ó, moderno, que começa a existir no meio do século XIX, vocês já vão lembrar por que nós falamos disso, a aula passada, constitui toda uma ambiguidade, uma mudança exatamente porque nós falamos a semana passada do período industrial. Tá? E esse período industrial ele vai mudando conforme tivemos 3 períodos industriais, dependendo dos historiadores que vocês sigam. Né? E aqui nós vamos ver o que nós temos, esse trabalho de Millet, que nós vimos a semana passada, onde ele traz aí o período realista. Lembram que ele passou por cima do neoclássico, da razão do século XVII, portanto, barroco, rocai, rococó, tá? E aqui nós temos esse período realista, tá? E aqui nós temos um trabalho, quem fez parte também, que eu nunca trouxe para vocês, Rodin. Isso aqui é uma cópia do Pensador, cópia porque não está no museu, o original está no Museu Rodin. Tá? Isso é uma cópia que está em praça pública, em Paris. Tá? E, claro, o mais importante que nós usamos a semana passada, tá? Que é a máquina fotográfica. Lembram? 1826?
Tá, essa não é de 1826, mas eu achei ela velhinha e bonitinha e gostei do modelo, como o fotógrafo fez a fotografia da máquina fotográfica, né? Achei que ficou interessante essa. Então, esse período ele muda, essa palavra é outra colocação. Aí, nós vamos para o modernismo. Vocês estão vendo como é complexo isso, né? É bem complexo. E se preparem que chegando ao pós-moderno, vocês vão ver a complexidade que é nos dias de hoje. Por isso que é tanta informação até para desinformar. Chama-se genericamente modernismo ou movimento modernista. Lembram a Semana de 22 aqui no Brasil? Que foi a inauguração. A Semana de 22 não foi numa galeria, nem num museu. Foi no Teatro Municipal. E, pasmem, não foi a Semana de 22. Foram 3 dias. Tá? Fala-se semana porque foi a semana, mas foram apenas 3 dias. Tá? Um conjunto de movimentos culturais, escolas, estilos que permeiam artes, design e a primeira metade do século passado. Não está bem certo, tá? Porque isso tem a ver, o modernismo ele surge mesmo, na minha opinião, em 1874, que nós falamos a aula passada, lembra? Esse período, tá? Então, o que tem aqui? Ele tem toda uma classificação de várias coisas que nós estamos conversando. Aí, eu trouxe para vocês o que, portanto, o período modernista, que é algo que rompe mesmo, né? Vassili Kandinsky, tá? Com a sua obra abstrata, né? E aqui uma pessoa que eu não trouxe até hoje, que é Mondrian. Acreditem, esse trabalho de Mondrian, isso aqui são árvores, isso deriva de árvores, tá? Ele foi um cara muito místico. Então, o simbolismo da árvore para ele é muito importante. E ele utiliza essas cores primárias que vocês estão vendo, o azul, o amarelo e o vermelho. Então, como sempre, né? Vejam só, a quantidade de informação que tem nessa obra abstrata de Kandinsky, porque o que ele está fazendo aqui, Kandinsky? Ele está pintando notas musicais. Tá? É como, eu não sei aqui quem estudou música, ou mesmo quem não estudou, vocês lembram as pautas de músicas, que são aquelas 5 linhas? Tá? Hoje não usa mais. Hoje você tem pautas musicais num centro que sai para todos os lados. Depende de quem está fazendo a pauta. A pauta tradicional, tá? Que veio da base de Guido d'Arezzo, tá? Há 1000 anos atrás, tá? Que criou-se as notas musicais a partir de um poema de São João em alemão, tá? Cria-se essas 7 notas, cria-se depois para ter a notação. Só que a notação utilizada hoje já não é mais aquela. O que eu quero dizer? O legal da arte é que ela não é excludente. Hoje, nesse momento, eu já falei isso para vocês aqui, desculpe estar repetindo. Nesse exato momento, tá? Olha aí, 18 horas e 35 minutos, tem uma senhorinha no sul da Rússia pintando o rostinho da neta dela. Olha só, isso não é nada contemporâneo, mas é contemporâneo. Então a gente precisa saber lidar quando a palavra contemporâneo é um adjetivante ou é um substantivo. Então, quando vira estilo, quando vira período, né? Porque a arte ela não derruba, ela junta as coisas. Isso que é o legal da arte, tá? E aqui nós estamos entrando agora no período do pós-modernismo. Pois bem, tomar um golinho do meu vinho, que já está no fim. E já está quente, mas está bom. O pós-modernismo é um amplo, essas palavras quando entram assim, é mais amplo ainda. Movimento. O que é movimento? É movimento mesmo, tá? É um monte de gente querendo alguma coisa porque aconteceu alguma coisa, como sempre, tá? Que se desenvolveu em meados do século XX. Quando ele fala meados para mim, aqui eu entendo que é 1950, que não é. Tá? Através da filosofia, das artes, da arquitetura, da crítica de arte, tá? Marcando um afastamento do modernismo. Olha só, pós-modernismo tem um afastamento do modernismo. Lembram que a gente vem falando desde o começo, tá? Há 15 aulas atrás,
Sempre um se apoia no outro para dar um salto muito alto, para excluir o outro, porque eu só vou ser melhor se eu tiver sendo mais alto do que o outro. Lembra que o filho tem que ser melhor que o pai, né? Então, o termo tem que sido aplicado de maneira mais geral para descrever uma era histórica que se segue à modernidade e às tendências dessa era. Pois bem, vamos mostrar um pouquinho para vocês. Apesar que eu acho que tem... ó, eu trouxe aqui para vocês essa questão da filosofia pós-moderna. Nesse momento, nós vamos começar a ter pessoas, tá? Como aqui nesse texto, ó, pós-estruturalismo. Nós temos uma questão econômica. O que acontece nesse período? Quando que é esse período, né? Esse período é o pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? 1948, período que é fundado o Estado de Israel, 1950, Pollack já estava fazendo seu primeiro trabalho bacana, tá? Greenberg estava já fazendo a crítica positiva do expressionismo abstrato nos Estados Unidos, a CIA estava sendo formada, conseguindo mudar o eixo da França, da Itália, da Inglaterra para os Estados Unidos, tá? Só que não é suficiente, que daqui a pouco nós vamos ter a pop art que explode, fluxos que explode nessa ilha, na Grã-Bretanha. Tá? Então, nesse momento, nós temos uma mudança de pensamento, que é pós-guerra. Né? Você começa a ter vislumbres diferenciados. Tá? Então, aqui, ó, o texto aqui embaixo, histórias culturais. Né? Então, você tem a questão da moralidade, da verdade, a natureza humana, a razão, ciência, linguagem, progresso social, tem toda uma mudança, ó, autoconsciência, autorreferência, relativismo epistemológico, toda uma mudança, principalmente algo por ter uma quantidade, Sônia, agora você vai entender o título, por causa dessa quantidade de informação, nós vamos criar uma irreverência. Porque quando você tem duas escolhas, lembra? Você vai sair hoje à noite com Alt, vocês vão sair para jantar como vocês gostam. Aí você só tem 2 pares de sapato. Não é tão difícil. Mas aí quando você abre, lembra? Você mora em 900 metros quadrados. O seu closet tem 210 metros, dos quais 100 metros só sapatos. Você vem com a... Certo, meninas? Aí naquele momento a pergunta, que sapato eu uso hoje? Será que a minha bolsa Gucci combina com esse relógio Cartier? Será que esse vestido... Então, quando você começa a ver essa mistura toda, é muito complexa. Então, nesse momento, nós começamos a ter uma irreverência cultural. Se preparem que a coisa vai explodir agora. Né? Então, nós temos base de filosofia que muda. Aí nós temos um movimento chamado de fluxos. O que quer dizer fluxo? Fluir, tá? Fluir mesmo. E aqui nós vamos trazer esse cara, né? O Jeff Beuys, um alemão, onde ele é um artista, pintor, ele é um performance, ele é um escultor, e ele faz o quê? Instalações. Anos 50, 60, olha só, o que é instalação? Ah, é o meu eletricista, ele veio instalar minha lâmpada aqui em casa. Opa, não é isso? Eu tenho um performance, eu vou fazer uma performance, tá? Então, gente, o que é isso, né? Esse cara, lembra que eu falei que poucos caras escreveram sobre arte? Esse cara escreveu. Esse cara é bem bacana ir atrás dele. Joseph Beuys, tá? É um alemão bacana, tá? Ele aprontou muito. Então, surge... A esposa de John Lennon, a Yoko Ono, fazia parte de um grupo Flux, tá? É um movimento que tem tudo isso junto. E mais ainda, nós entramos na performance. O que é a performance? Olha só, alguém vai perguntar, alguém vai falar, né? Performance é uma dança. Não, não é. Lembra que eu falei há pouco de filosofia da modernidade, do modernismo, do pensar? Aí é que está. Nós começamos a ter conceitos. Nós começamos a nos aprofundar em narrativas. Então, você tem algo sendo feito, só que você tem que ter um texto, tem que ter uma narrativa. Essa narrativa ela tem que ter um conteúdo
de base filosófica, onde você tem que conhecer algo profundo para tentar sustentar essa tua ideia, tá? Então, a arte performática é onde você tem circunstâncias específicas para tal. Porque se a gente for pensar, a dança ou performance sempre existiu. Lembra do período parietal, o período das cavernas, onde nós deveríamos dançar em volta das fogueiras? Nós tínhamos os nossos instrumentos em volta das fogueiras. Os nossos rabinos são ótimos contadores de histórias. Por quê? A Torá oral. É importante passar o conhecimento. Lembram, nós não tínhamos a escrita, nós tínhamos a fala. Então, a música, a percussão, ela faz lembrar. Então, a performance hoje, ela é ao mesmo tempo uma dança, é um canto, é um teatro, é uma magia, é um malabarismo, tá? Então, o performance, hoje, ele tem que ter narrativa e conteúdo. Então, aí a complexidade desse conhecimento. Vejam só, isso aqui é uma performance, tá? Esse ato, simplesmente, é uma performance. Agora, a performance, ela some. Aí que nós vamos ter, daqui a pouco, um outro estilo de arte, tá? Bem, nós temos a performance e aí nós temos o happening. Opa! O que é o happening, né? Não é nada feliz, é muito feliz, mas happening quer dizer acontecimento para nós aqui, em português brasileiro. Agora, o que está acontecendo? Está acontecendo, nós aqui agora estamos fazendo uma troca, estamos tendo uma dialética, estamos fazendo um diálogo. Isso é acontecimento. Agora, qual a diferença desse acontecimento na arte, como happening, como um evento cultural, como um evento de um casamento, como um bar mitzvah? Qual a diferença disso? Narrativa e conceito. Narrativa e conceito. Narrativa e conceito. É isso que muda no pós-moderno. Tá? Você tem que compreender o porquê, a tal ponto de um momento descompreender. Porque senão é o tempo todo narrativa e conceito, razão, razão, razão. E cadê a criação? Opa! Né? Então, nesse momento, temos aqui uma leitora de jornal. Isso é um happening. Ela se vestiu de jornal, ela está lendo o jornal. Isso é um acontecimento, é uma ruptura. Ruptura com o quê? Com o tradicional. Qual tradicional? Pois bem, aí aparece a videoarte. Por que aparece nos anos 60 a videoarte? Por quê? Você não tem como guardar o happening. Você não tem como guardar a performance. Surge esse tipo de arte. Então, em 1960, começa a videoarte, é claro, está associada a uma vanguarda. Agora, vocês lembram que o Olívio falou na aula passada que a última vanguarda foi em 1925, chamado de surreal, o surrealismo. Lembram? Então, e aí? Pois é, então a gente começa a usar novamente vanguarda. Vanguarda do francês é a guarda que está na frente, são os otários. Não, otários não. São os lutadores que vão na frente para morrer. Essa é a vanguarda, tá? A guarda que está avante, né? Então, se usa como moderno, né? Nossa, Sônia, como você é uma pessoa moderna, né? Então, tá, aí você vai chegar para o cara e falar, de qual período você está se referindo? Não, é que você está se vestindo conforme tem que se vestir, né? É isso. Como o Val está moderno com a barbicha dele, bonitinha lá, mexendo, bigodinho, tudo. Então, a videoarte, ela começa a trazer isso para nós. Agora, existem artistas, como no caso do Bill Viola, tá? Que ele faz happenings, ele faz performances, ele faz videoarte dentro de igrejas. Então, locais que não são para esse tipo, olha a palavra, esse tipo de evento. Né? Então, existem artistas específicos que cuidam disso. E eles têm o quê? Narrativa e conteúdo. O que eles têm? Narrativa e conteúdo. O que eles têm? Narrativa e conteúdo. Pois bem, aí, tudo isso dá uma amarrada geral na chamada arte popular, que vem do inglês
de Londres Pop Art. Né? E aonde tem é uma coisa que torna-se popular o conhecimento. Vocês vão me entender muito bem, que nisso eu vou ter que me aprofundar mesmo, na nossa sétima aula do próximo próxima leitura de referência, que é um aprofundamento pessoal sobre cada objeto que nós estamos trazendo até hoje. Olha esse cara. Lembram dele? O Andy Warhol. Esse é o cara da pop art, tá? Ele trouxe todo o movimento porque ele começou a vender pintura de sopa. Ele voltou a fazer os portraits, os retratos, por fotografia e pintar. Olha só, então, qual que era o nome do ateliê dele? Fábrica. Então, vejam só, é uma mistura de coisas acontecendo num período que tem uma quantidade de tantas coisas que a gente vai se perdendo. Por isso o tema de hoje. Então, um de vocês deve estar se perguntando e vai me jogar contra a parede e vai perguntar, então, Olívio, o que é a arte desse período? O que é o pós-moderno? O que é o pós-modernismo, né? Pois bem, aí nós vamos chegar, olha que legal, na pós-modernidade. Lembra que eu falei para vocês da modernidade e a pós-modernidade? Quando acontece a pós-modernidade? Em Berlim, 1889. O que acontece? A queda, né, do muro. Nesse momento se rompe a Guerra Fria. Tem todo um movimento que... Veja, começo dos anos 90, onde a arte começa a ter um preço extraordinário. Dr. Gachet, vendido por 82 milhões de dólares. Nós começamos a entrar num valor da arte, um mercado tão grande, tão profundo, que a gente nunca viu antes. Então, o que está acontecendo, né? Está acontecendo algo que é chamado hoje de cyberculture, a cultura da informação, tecnologia da informação, aonde nós estamos conectados aonde? No cyberespaço. E, claro, quem trouxe esse termo, cybercultura, foi o Pierre Lévy, esse francês da nossa comunidade, onde ele trata, né, essa questão da cultura espacial, onde tudo está interligado. Como hoje, olha nós aqui, estamos vivendo ainda esse período. Tá? Estamos falando que é anos 70, anos 80, anos 90, século 21. Estamos indo mais ainda. Olha o que está acontecendo com essa pandemia. Olha onde nós estamos. Aí hoje, claro, falaram, acho que foi a Beth que falou, nossa, quando voltar a aula presencial não vou poder ir. Beth, nós não vamos abandonar isso. Ó, um rabino qual eu gosto muito, que é o rabino Dove, nós falamos, quem já me ouviu falando isso, que não aguenta mais, eu vou repetir. Tá? O rabino Dove, ele fala para mim assim, você já ouviu, né? Lá vamos lá. Ele fala, eu adoro esse cara, desculpe, eu adoro esse Ravi. Ele fala assim, Olívio, quem vai sair da pandemia será o cara que como entrou, o cara híbrido, o cara que como entrou com mudanças, e o terceiro cara que vai sair totalmente diferente. Eu vou ser esse cara do meio. Eu estou trazendo a minha tradição e estou indo com a inovação. Então, Beth, o clube vai voltar pessoalmente, mas acho que nós, não, Sônia, nós não vamos abandonar mais isso, certo, Val? Eu acho que a gente vai ter essa questão híbrida, que é muito mais fácil. Tá, eu estou aqui conversando com vocês, tomando o meu vinhozinho quente, mas está muito legal, a gente está trocando. Agora, será que todos vocês conseguiriam ir até o clube? Eu hoje, quando fui almoçar no Paineiras, eu adorei, eu vi o Naban, o presidente de lá, é um cara que eu gosto muito. O cara veio, me abraçou, eu abracei ele e a gente se beijou. Não foi na boca, mas a gente se beijou, que é um cara que eu gosto muito. Eu beijo os meus amigos, eu gosto deles. Né? Então, isso é muito legal. E eu sou um cara carente, eu preciso do toque. Mas eu acho que eu sou esse cara do meio. Eu estou vindo com a tradição da aula pessoal, porém, esse hibridismo, tá, de Pierre Lévy, tá, essa cyberculture,
É bem legal hoje, esse arroba, tá? Nossa, um dia eu quero dar uma aula sobre essa letra, gente. Né? Isso é sensacional como ela foi inventada. Pois bem, aonde eu quero entrar agora? Na questão da cultura de massa. Vocês perceberam a quantidade de coisa, né? Hoje é o nosso último encontro dessa série aqui, de Arte Referência 2. Nós pegamos desde o nosso primeiro encontro, lembra o que é arte? Né? O primeiro encontro do segundo grupo. Por que a arte? Lembra? Para tentar entender. E aí a primeira arte como referência foi uma tentativa de se entender a elasticidade, o que é arte, por que ela não é, como as coisas são complexas. Aí, no segundo, essa arte como referência agora, nós nos aprofundamos mais. A Sônia colocou um textinho pequeno, mas muito claro. A gente se aprofundou, não foi, Soninha? Você colocou aquele textinho, e é bem isso, a gente se aprofundou mais nos títulos da arte. E agora, o nosso próximo, a gente vai pegar determinados grupos. Lembra, o primeiro encontro vai falar sobre Fítias e Vitrúvio. Então, a gente vai entender aquela localização. E eu pretendo, por causa do Jorge, que está aí, né, Jorge, fazer um timeline junto com a questão judaica. Eu vou apresentar isso junto. Não vou poder ser muito profundo, tá? Mas eu vou querer fazer essa questão correlata do judaísmo, tá? Desde sua origem, portanto, há 6.000 anos atrás, em paralelo com o que nós vamos andando. Eu vou fazer essa questão, para que a gente saiba, por exemplo, quando em 1800, de 1500 a 1800, Abraão, que virou Avrão, né? Avrão, né? Quando ele conversou com Deus, o que estava acontecendo no resto do mundo? O que estava acontecendo com a arte? É legal a gente ter essas comparações. Eu não vou ser muito específico, mas eu vou trazendo isso, né? Então a gente vai poder. Agora, Olívio, eu estou lendo aqui na minha frente cultura de massa. Isso existe? Existe, mas não é cultura. É um monte de coisa que a massa pega. Eu não vou ser preconceituoso aqui, mas a massa é burra. É um gado, né? Eu também sou, gente. Eu também sou levado. O meu estado de consciência, ele existe quando está num estado de consciência. Como agora eu estou num paper, né, num papel de professor, de passar um conhecimento que eu sei enquanto é esse fio do conhecimento, esse fio, esse nano fio, tá? Tentando trazer. Então, essa cultura de massa que tanto se fala, ela pode ficar massificante, repetitiva, controladora. Será que determinados países hoje não estão voltando para a pandemia porque fica mais fácil controlar o povo? Né? Então, tem muita coisa a ser pensada. E não é teoria da conspiração. É uma quantidade de informações que a gente tem hoje muito grande. E acreditem, né? Essa história toda de que a internet detém todo o conhecimento do mundo, não. Essa internet que a gente está pegando aqui no tio Google, no Bing, tá? Gente, é por volta de 2,5% a 3%, 5% da internet como toda. A Darknet é 90% do que tem e você não tem acesso se você não tem o endereço. Lembra? Vocês querem visitar o Olívio. Então eu vou na rua Leopoldo de Couto Magalhães, número X, apartamento tal. Aí eu acho onde o Olívio mora. Não é igual no Japão em determinadas cidades, que não tem nome de rua nem número. Você tem que ir aleatoriamente. Então, para você entrar numa deep, numa profunda web, primeiro você tem que ter um torrent, que é um firewall muito alto, um computadorzinho que funciona com a memória, não com hard disk, para você estar totalmente protegido. E tem que ter o endereço de onde você quer estudar. Se não tiver endereço na Dark Web, você está perdido, como indo para a casa de alguém sem endereço. Então, a cultura de massa, ela existe, mas ela também não existe. É um jeito da política do mundo. Então, informação, ela é muito boa quando ela é boa, quando ela vem para a tua pergunta, quando você não tem tantos sapatos assim para usar na noite, tá?
é como ter uma biblioteca que você não conhece os livros que tem. É como você entrar na biblioteca do Vaticano, tá? Não vou longe, vai. Você entrou na biblioteca do Mindlin, qual eu estudei quando ela estava no Brooklyn, tá? Hoje ela tem num prédio da USP, foram gastos 116 milhões para construir aquele prédio, a biblioteca brasiliana está lá, e aí eu chego lá, vou procurar um livro lá sozinho. Não consigo se eu não for pelo sistema bibliotecário que lá tem. Eu não tenho como achar o livro que eu quero. Tá, eu quero um livro que ele comprou, o Mindlin, tá? O José comprou um livro que trata, sei lá, John Dee e o Black Mirror dele. Aonde que eu vou achar esse livro? Numa biblioteca que tem a dele, lá são acho que 38 mil tomos. Não adianta eu ter essa quantidade toda de informação se ela não está coordenada, programada para mim. E o que acontece com a arte hoje, tá? Deixa eu ver onde eu vou aqui. Tá. Então, o que eu estou tentando trazer hoje para você e mostrando o que nós vimos até hoje é uma quantidade muito grande de informação, que ela é muito importante. Eu espero até hoje, com essa arte referência 2, ter aberto mais o potencial das coisas, mas ao ponto de entender que se você não tiver o foco, não tem objetividade. Agora, se você tem muito foco, você não tem criação. Então, existe um caminho do meio. Agora, esse caminho do meio, ele não pode ficar o tempo todo balançando. Senão, esse meio, ele vira centro. Se você tem caminho do meio, que é aqui, ó, caminho do meio, se for só caminho do meio, ele vira extremo. Então, você tem que ter uma autoconversa com você, que é o principal, tá? Esse agora é o motivo da arte. Essa conversa principal que você tem com você, você vai saber as tuas dores, ou principalmente os teus vazios. No momento que você conversa com você e descobre esse vazio qual é, aí você vai preenchê-lo. Se for comida, você vai comer o que você gosta, que já sabe. Se for a falta do sapato, você vai procurar. Se não tem, você vai trabalhar para ter dinheiro para comprar. Ou se você é herdeiro, também não tem problema. O que importa é que você tem que ter essa moeda de troca. A arte, como referência, ela é referência. Ela tem que servir para a gente entender o cultivo, a agricultura de si próprio. É para isso que a arte serve, tá? Ela serve exatamente para ter essa condição. Ela serve para isso. Bem, vimos que nós tivemos uma volta bastante grande. Hoje é o nosso 18º. Não, é 16º, eu ia falar, não é. É o 16º encontro, tá? Onde a gente pegou todo um movimento de coisas e que eu espero ter conseguido nos preparar para um próximo passo que nós vamos dar a semana que vem, onde a gente vai entrar, por exemplo, na vida de um cara. Só que esse cara é chamado de Fídias. Para os matemáticos ou lógicos aqui presentes, tá? Engenheiros, é o número φ, 1,6, que é o número áureo. O número que ele criou, que Vitrúvio utilizou para fazer arquitetura áurea, que a gente usa até hoje. Que descoberta é essa? Aí nós vamos caminhar por isso, né? Eu vou até, acho que é legal mostrar aqui para vocês. Deixa eu entrar de novo lá aqui, ó. Aqui. Ó. Aqui, quando nós formos entrar em Fídias e Vitrúvio, a gente vai ver por que é a base para saltar. Olha, Soninha, esses títulos, eles fazem a gente tentar entender o que acontece, não agora, mas depois, tá? É saltar porque nós usamos esse escultor de 2.300 anos atrás até hoje. Vitrúvio, a gente trata dele em questões médicas, alquímicas, até hoje. Aí, na Idade Média, nós vamos entender a iluminura mais profundamente, porque tem junto aí o oculto, o que está por detrás da obra. Aqui nós já vamos ter as narrativas e os conteúdos da época, né? Quando a gente for pegar o Renascimento, porém, em Michelangelo,
e Da Vinci, nós vamos pegar os segredos deles, os símbolos deles, segredos mesmo, objetivos, né? No Barroco, a gente vai entrar na filosofia e na interpretação simbólica desse período. O quanto que isso mudou e deu a base. Nós vamos falar muito de enciclopédia, a primeira, 399 antes de Cristo, a primeira enciclopédia, a primeira ciclopédia, Cricopandeia, do grego. Certo aí, Martim? Então, depois nós vamos pegar o neoclássico, o realismo e, sim, o hermetismo dentro, hermetismo Hermes, tá? Que deu a base para o símbolo da medicina em Alexandria. Tá? A palavra hermetismo vem de hermético. Aquilo que está dentro não sai, o que está fora não entra. O segredo de Hermes. Tá? E aqui nós pegamos depois o modernismo como uma nova ciência para o impressionismo. A quantidade de informações que a gente passou para ter uma luz, para ter uma ideia, né? Para alumiar um pouco. E aí, no pós-moderno que nós estamos tentando pegar hoje, porém, uma nova globalização com a mundialização. Essa diferença vai ser muito... Globalização ocorreu há 500 anos atrás. A mundialização só está ocorrendo por causa da tecnologia da informação. E aí nós vamos entrar o quê? O que é tecnologia da informação? Eu tenho um medo que venha essa inteligência artificial. Não existe inteligência artificial. Existe algoritmo. A pergunta é, quem criou esse algoritmo? Porque, o que quer dizer algoritmo? Direcionamento. Alguém escreveu um algoritmo, uma frase que direciona algo, quem está no mundo virtual, aonde essa pessoa será canalizada por aquele caminho. Quem escreveu esse código algoritmo? Esse é o medo que nós temos que ter. Inteligência artificial não existe. Existe algoritmo. Aí que nós vamos entrar nessa questão do pós-moderno mesmo. E aqui, no caso, o contemporâneo, tratamos aqui até de Bansky, o que é esse conhecimento versus essa sabedoria. É isso que a gente vai tentar entender nesse próximo módulo. Tá? Perguntas. Adoro esse silêncio. Vou dar meu último gole. Perguntas, comentários, gente. Aberto. Eu tenho uma sugestão de filme maravilhoso, anota. Fala. O nome do filme é Never Look Away, Nunca Deixe de Lembrar, que você vai ver o Boys nesse filme. O filme é espetacular. Você conhece o filme? Conheço muito. Olha, gente, se preparem. Hein? Como se chama, por favor? Never Look Anitta, Away. Coloca para nós aí no chat. Never Look Away. Olha, é algo... É interessante. Não, eu não vou... Assistam, que é um filme legal para a gente discutir, viu, Sônia? É. Depois. Não é, Anitta? Maravilhoso esse filme. Que nome é? Como é que é o nome do filme, meu? Por favor. Anitta, posso saber onde você está com essa máscara aí? Eu estou na rua. Por isso que eu entrei atrasadíssima. Eu lamentei muito, mas o que eu posso fazer? Mas eu não perco você. Nem que eu entre os últimos 5 minutos. Oi, querida. Nem que eu entre os últimos 5 minutos. Estou dentro de um carro. Você é muito querida de qualquer jeito, viu? Muito querida. Você também, viu? Você também, de qualquer jeito, amor. Linda, linda. Agora, eu acho que esse é um filme que a Kaufman está trazendo para nós, que é bem interessante para a gente assistir e se preparar para uma discussão, né, Kaufman? É maravilhoso esse filme, é bem isso. É bem a isso. gente precisa se preparar. Aonde? Dá um Google. O nome está no chat, gente. Eva? Não. Onde podemos assistir o filme? Aonde podemos Ele assistir? está no Netflix, não está? Não. Eu não vi no Netflix, não. Eu vi na televisão normal, passou em alguns horários naquele canal especial de filme estrangeiro, porque é um filme alemão. Tá.
Mas dá um Google e você vai no achar. Netflix não tá, não foi no Netflix. Não, deve estar no Apple Play Netflix ou no Globosat, num desses. Hay que procurar en el YouTube. Isso. É melhor, dá uma... No YouTube eu acho que não... Eu não sei. No YouTube eu não sei. Tem muita coisa boa no YouTube, viu, gente? E o YouTube ele tá baratinho hoje, para quem quiser pagar e não ter aquelas intervenções no meio. Tem canais de filmes no YouTube que é muito bom. É que eu também não vejo muito, mas eu já tenho muita coisa, gente. Eu acho que filme a gente tem que ir focando, senão a gente se perde. A quantidade desse universo hoje não é infinita, tá? Mas é muita coisa. Fala, Sônia, Soninha. Não falei nada. Tem uma máquina de calcular? Eu não sei onde está. Sônia, Ele tem já... uma pergunta? Posso falar uma... Não. A Cláudia não pode, não deixa. Não pode? Pode, manda. Posso? Não é bem uma pergunta. Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, eu lembrei de uma frase que você falou na aula passada e uma hoje que você falou também que me marcaram, quando você estava falando da senhorinha no sul, a vozinha no sul da Rússia, pintando quadrinho, e que você falou a frase, a arte não é excludente. E eu lembro que na aula passada, ou retrasada, acho que você estava... Eu não me lembro diretamente qual assunto era, mas que você colocou, na verdade, a compreensão da arte sendo para muito poucas pessoas, para uma elite, digamos. Como que você junta esses dois pontos que você aborda? A arte não sendo excludente, mas, digamos, talvez o conhecimento da arte sendo muito excludente. Como que você junta isso? Olha, primeiro eu quero dar um tchauzinho para a Jô. Jô, dá um beijo. A Jô, minha sócia na galeria. A Jô Slaviero, minha sócia. Com problemas, viu, Cláudia? Eu tenho problemas não resolvidos quanto a isso, tá? Porque eu percebo... Vou falar do Olívio, tá, Cláudia? Tá. Vou falar do Olívio, tá? Porque não é bem uma pergunta. Eu queria saber o que você pensa, como é que você junta essas duas... Eu vou falar pessoalmente, tá? Tá. E não vou me revelar aqui, mas vou falar pessoalmente, tá? A arte... Eu comecei na arte por um lado muito claro, um lado familiar da minha mãe, por mexer. Mamãe era uma cefa que mexe com joias, tá? Aonde chegou na hora que eu fui fazer a faculdade. Minha primeira faculdade que eu tentei foi educação física, né? E na época era em Santo André, a melhor, a FEFEA, algo assim. FEFISA. FEFISA, obrigado, Anitta. A FEFISA. Eram 3 anos e eu não aguentei 6 meses. Eu saí, aí eu pensei novamente, prestei vestibular, aí eu entrei aonde eu queria na época, que hoje não me preenche mais. Eu não sei mais o que me preenche, né? Sei um pouco, talvez. Não muito. Aí eu sempre gostei muito de ocultismo, magia, tarô, esse lado oculto. Por quê? Que é o lado de signos e símbolos, significantes, significados. Eu percebia muito que eu via por isso, né? E uma vez eu estava no ônibus, eu estava no meu primeiro emprego, eu dava aula de artes marciais, olha só, tá? Então, eu estava indo para a Rua Augusta. Vocês lembram aquele trolleybus que tinha na Rua Augusta? O ônibus elétrico? E eu sempre 54. levava... O quê? 54. Não, também não, né, cara? Eu sei... Era o 54, é isso, era o número do ônibus. É isso, Boqui? É isso. Sem vergonha, a gente se encontrou lá. Me deu calor. Aí eu estava no ônibus, eu estava lendo um livro do Ópera Omnia, do Aurelius Philippus Theophrastus Bombastus de von Hohenheim, conhecido por Paracelsus. Tá?
Aí passa um rapaz por mim, me joga um cartão e vai embora. Val, ali que eu ganhei o cartão da MORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. Então, ali eu percebi que todo esse misticismo, isso, eu seria ensinado através da matemática. Não que eu seja bom, eu sou bom em nada, eu já falei isso para vocês, eu gosto de nadar. Às vezes eu dou uns mergulhos, tá? E ali, naquele momento, Cláudia, eu percebi que era legal fazer uma faculdade de exatas por causa da notação matemática e física, que ela é simbólica. E ela tem tudo a ver com alquimia, que é muito legal. Então, eu tentei juntar os dois. Como eu já... veja, a minha família sempre foi classe média, eu tive porque esse é o ponto que eu vou entrar agora, né? O mundo ele é muito estranho. Vamos pegar de novo, lembra aquele livro que eu falo de 1 página, 10 páginas, tá? Nós vamos usar, eu gosto muito de usar um exemplo, eu uso a minha mão como medida de nível de consciência de coisas, eu uso isso muito na arte, enquanto curador, fazer análise, eu uso 5 medidas. Porém, para falar, eu uso 10 andares. Tem pessoas que nasceram no 2º subsolo, tá? O cara é um grande matemático. Ele nasceu numa favela, que ele tem uma facilidade para matemática muito grande, porém, ele vai ser o contador do barzinho da favela. Aí você conheceu um cara que nasceu com matemática média, só que ele nasceu no 3º andar. Então a família dele já deu uma faculdade para ele, um status, aí esse cara consegue fazer um estrito senso, sabe? E tem gente que nasceu no 10º andar, que é um problema também, porque ele tem tudo. Então, a arte, olha onde eu estou chegando, tá? A arte, ela serve hoje em dia para te desconcertar. É o que está acontecendo hoje com a arte. A arte ela não pode ser facilitadora. A arte não tem mais aquela questão. Olha só que legal, gente. Ai, que bonito. Não, mas Olívio, eu falo, né? Alguém de vocês vai falar, mas eu falo que é bonito, que eu gosto. Pois é. Então aí a gente tem que ter os nichos todos. Então hoje, quando a gente estava no Paineiras, fazendo um levantamento de um concurso da SESC, então eu levei os meus colegas da USP, né, para fazer o júri. Então existe, Cláudia, nichos horizontais e verticais, aonde a arte... Agora, o que quer dizer arte? Conhecimento interior de si próprio, que vai te libertar ou não. Então, se você não tiver esse conhecimento, né, você será livre de alguma forma a partir do momento que o teu estômago esteja cheio e durante a chuva você tem um telhado. Agora, dependendo de quem, você vai querer um foie gras, tá? Que seja ele de um determinado pato, estrangulado num determinado período e alimentado com determinadas frutas, para que aquele fígado, aquele foie gras, combine com o vinho que foi feito em tal período. Então vai depender muito dessa horizontalidade e verticalidade. Agora, como que eu lido com isso? É o filme Rambo. Na hora que o Rambo, o cara está indo para o 2º filme, ele fala assim, day by day. Lembram dessa porcaria? Então eu lido assim, ou step by step. Olha que legal, tá? Vai acontecendo, eu vou lidando. Agora, eu percebo cada vez mais que eu tenho que preencher-me dentro do que me vai aparecendo. Quando eu tento chegar a uma lucidez, é muito difícil isso. O que eu estou fazendo muito hoje? Hoje eu estou me pegando muito no judaísmo como apoio. Aonde eu estou me pegando no apoio? Cadê a Sandra e a historiadora? Está ali, Sandra. Eu estou me pegando muito na Idade Média do século 1000, tá? Do século X, tá? Até o século XIII.
onde nós temos grandes pensadores, acreditem, nesses 300 anos, pensadores que não pensam hoje. É uma qualidade de arte. A palavra arte não existia ainda naquele período. A palavra arte, como nós estamos falando aqui, tem 850 anos. Então, acho que você tem que ter toda uma análise quanto a isso e tentar se entender. Agora, às vezes, eu gosto de ouvir aquela música dos Mutantes, Deixe entrar um pouco de água no quintal. Eles colocam assim, né? O que estudar, o que ler. Não sei, às vezes. Tá? É muito louco tudo isso, é muito louco. Agora, o que me salva, né? Não me matem aqueles que não aguentam mais o que eu vou falar. O que me salva... Fala, Carol, para todo mundo. O que me salva da loucura? Fala, Carolina, fala. Não, abre aí e fala. O que me salva da loucura? Fala. O estudo. Não, o que me salva da loucura? A conta da luz. A minha conta de luz, gente. Quando chega a minha conta de luz, chegou ontem. Acreditem, eu estou salvo. Porque eu tenho que conseguir dinheiro para pagar aquela conta de luz. Se você não tiver contas para pagar, acreditem, você está louco. Você tem que ter um caminho aí. E a arte, ela se presta a tudo isso. Então, Cláudia, olha onde a viagem foi aqui. Então, para mim, às vezes é difícil. Sabe, eu estou saindo, estou fazendo um pós-doc bacana agora, com uma das obras mais caras do mundo. E aí eu estou saindo, um cara está me pedindo dinheiro para um lanche. Como que eu lido com isso? Eu dou um pé na bunda do cara? Entende? Quer ver o pior? Como que eu lido comigo? Eu não sei se a tua pergunta chegou a isso, tá? Mas a arte, acreditem, gente, o que nós estamos tratando aqui, 0,1% da população fala disso. Por cento, não é 1%. 4 zeros negativos. E eu estou achando que isso vai mudar com a tecnologia. Piorou. Não, eu estava numa discussão outro dia numa ordem que eu faço parte. Não, Olívio, você está enganado. Eu falei, apenas 1 bilhão de pessoas utilizam a internet. Ele falou, não, são 3 bilhões. Tá bom. Agora, gente, tem pessoas que aqui no Brasil dizem que eles são alfabetizados porque assinam o nome. Quer ver que legal? Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês. Qual de vocês aqui sabe escrever código, tá? Código para utilizar a internet? Se vocês não sabem, vocês são analfabetos em código. Ó, o meu cirílico, o meu russo, eu sou analfabeto em russo. Nós temos por volta de 3.000 línguas no mundo. Não estou falando dialetos, línguas. Vocês sabem quantas realmente têm uma gramática potente? 78. Duvidem do que eu estou falando, pesquisem. 3.000 para 78? Que isso, Olívio? Aí a gente precisa entender o que é gramática. Então, veja, vamos lá. A Uva estava discutindo com a Carol, tá? A Carol estava me trazendo, que a letra Vav, em Vrit, ela modifica toda uma conotação de estudo bíblico. Então, imagina a Orli ali, estudando, ela como observadora, imagina na hora que você tá falando uma brahá, gente, você receber toda aquela luz. Se você não tiver o conhecimento gramatical, não vai adiantar. Então, isso é a arte. A arte, ela pode ser boa e bonita, porém, ela pode também ter narrativa e conteúdo. Então, depende do teu grau de profundidade. Ó, esse grupo nosso aqui, a ideia é ter a arte como referência, a arte como referência. Lembro que o Mordecai queria me matar um dia desses aí, porque eu fugi muito do assunto, né? Então, Mordecai, é isso tudo, é um complexo, meu caro. E você, como físico, você entende tanto ou melhor do que eu, quanto a teoria da complexidade. É uma teoria magnífica da matemática que ela não fecha, ela não pode fechar. Então a gente dá saltos para voltar para o piso, né? Então isso é magnífico.
a gente tentar entender. Eu espero que agora, nesse próximo módulo, se eu tiver inspirado, dependendo do dia, que eu traga para vocês realmente, imagina só, por que Fídias, esse escultor, olha que legal a pergunta, por que nós fizemos esculturas? Anita Kaufmann. A Anita vai expor no clube e ela quer expor, né, 2 grupos do trabalho dela. Aí uma pessoa que não conhece o trabalho dela queria colocar um em cada canto. Ela tem a narrativa dela, ela tem o conteúdo dela, ela é artista. Ela que tem que saber. Certo, Anita? Cadê você? Saiu. Ela saiu, tá. Eu estou com o hábito de falar, tá vendo? Eu falo com porta, gente. É que até hoje as minhas portas não responderam ainda. Então eu estou bem. Eu estou bem. Ainda bem, ó, Gê. Imagina quando elas responderem. E não está demorando muito. Não está demorando muito. Jô, você para de rir de mim aí, hein? Da minha sócia aqui, às vezes eu saía da minha sala, ia para a sala dela, a gente brigava, eu saía pela janela. Lembra, Jô? Não, ser sócio de 25 anos não é fácil. Quem está falando? Quem está falando? Pera. A Uva. Oi, Uva, fala, querida. Eu falei que em Yiddish eu tenho que sair, eu estou cada minuto jogando para frente. Em Yiddish tem uma expressão que fala assim, Red Simlom, fale com as lâmpadas. Uau! Elas não vão te responder, obviamente, como você disse que fala com a porta. Em Yiddish tem essa expressão. Então aprenda, Red Simlom. Olha, Red Devant. Red Devant também. Eu acho que eu prefiro falar morango. Meu Deus. Gente, tchau para vocês. Um beijo, tchau, querido. Bom final de semana. Beijo. Tchau, beijo. Beijo, tchau, querida. Obrigado. Olívio, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha, assim, pelo que você falou, que para você observar uma arte é muito importante a base que você traz, certo? Certo. Qual que é a sua opinião quando você vai nas exposições, como tem tido agora, e você vê as crianças de escola de periferia visitando Pinacoteca, visitando a exposição do Leonardo da Vinci? Você acha que elas têm um outro olhar, que elas não conseguem ver arte? O que acontece? Olha que legal. Então, agora quem vai falar é o ex-diretor de museu, tá? O problema que eu tinha maior quando eu estava diretor de museu, qual eu estou brigando já desde 2006, que eu não concordo mais com esses edifícios que eles detêm o nome de museu, que alguns não cabem mais, não é mais museu, não é o lugar de guardar coisa velha. As pessoas precisam entender. O meu problema, na época, em 2006, essas pessoas eram chamadas de monitores. Lembram disso? A palavra monitor? Não é isso que vocês estão olhando aqui, tá? O monitor é o carinha que hoje ele é chamado de mediador. Olha que ficou melhor, né? Ó, as palavras têm que mudar. O mediador é o cara, o jovem que se debruçou, ele está lá com dificuldade de pagar as contas, ele vem de Buzum, tá? Só que ele estuda e ele é a ligação do museu com as crianças. Estão vendo? Tá legal o desenho aqui? É o que você está perguntando. Se essas crianças estiverem passando por lá só para comer, é muito bom. Vão comer. Estão conhecendo coisas diferentes e algum deles terá um insight. Porém, se esse mediador que faz a ligação do mundo superior com o mundo inferior, ou seja, o mundo simbólico dos museus, portanto, a educação, tá, simbólica para as crianças, se esse cara for bem nutrido, tanto de teto, tanto de comida, quanto teto e conhecimento e sabedoria, aí sim essas crianças vão dar um salto, que é o que não está acontecendo. Esse foi o meu problema o tempo todo no MUB. Por isso que eu sempre fiquei anos como diretor. Em qualquer lugar, você sabe, Sônia, você é minha amiga, em qualquer lugar que eu só estou nas instituições como diretor cultural. Em qualquer instituição que eu fiz parte na minha vida, foram 16.
como diretor cultural. Se for outro cargo, não me interessa, porque é um salário muito bom, gente. Eu fiquei milionário sendo diretor cultural, tanto que eu tenho um close. Qual o tamanho do close, Sônia? Então, o legal é esse mediador. Você está Então, milionário. cortou, Anitta. Estou falando que você está milionário, que bom! Estou sim, estou milionário de... Não, eu não tenho o que reclamar. A vida foi muito legal comigo. Então, eu acho muito legal, Sônia, porque as crianças estão comendo, estão vendo coisas que nunca viram. Agora, o que eu estou tentando trazer aqui é que realmente esses mediadores estejam preparados para pegar essas crianças no colo ou pegar uma criança, um teenager, um adulto, um velho no colo e passar para eles o conhecimento. O importante no museu não é a pessoa ir e ver. O importante a pessoa é ir no museu e observar. Ela só vai poder observar se tiver um mediador adequado a ela para passar o conhecimento da arte, que virará Rohma, que virará sabedoria. Conhecimento por conhecimento é muito legal. Mas o que importa é a sabedoria, sapere, sabor. Então, eu acho que é legal, Sônia, bacana, que tem que fazer isso, mas tem que melhorar o nível educacional, cultural. Eu acredito, eu não gosto dessa divisão de Ministério da Cultura, Ministério da Educação e Secretaria da Cultura hoje, né? Eu acho que deveria ser um só, porque para mim os dois andam juntos, existe uma interdependência. Você sabe, né? Você, minha amiga, o meu pensamento é transdisciplinar. Eu não estou falando do pensamento renascentista, transdisciplinar. Então, para mim, tudo tem que ter, tudo, essa palavra é meio difícil para mim, mas tem que ter, tudo tem que ter narrativa e conteúdo, porém, até o momento que não se faça necessário. Aí entra a intuição, aí entra a fé, aí entra a crença, que é muito importante. Sem a crença, sem a fé, eu sou nada. Porque senão eu não tenho sonho. Essa semana, no outro grupo, eu dei uma aula sobre sonhos. Que é fantástico, gente. É uma loucura. Agora, o que é o sonho? É um mundo simbólico. Só que você sonha acordado. E aí? Como você vai entender, né? É bem interessante que no alemão, a Anitta saiu, né, Kaufmann? Quando você fala Traum, em alemão, que é sonho, né? Você tem, veja, qual que é a origem dessa palavra sonho no alemão? Vem de trauma. A palavra que eu mais gosto, o idioma que eu mais gosto, de onde vem a palavra sonho, é do francês, rêver. Francês é lindo, imagina, rever. Por que rever? Você está revendo, né? O nosso sonho, até hoje eu não descobri, vem do latim sonus, que eu não sei de onde veio esse sonus. Talvez venha de um som no meio de um abismo que me fez lembrar de algo, mas até hoje eu não achei. Mas a palavra que eu mais gosto de sonho é no francês mesmo. No inglês talvez tenha vindo da trindade, daí que vem o dream, que é uma corruptela do anglo-saxão. Mas agora, no francês é lindo, rever. Não é lindo. Você está revendo, você está revivendo, ou sonhando até, né? Isso, a arte serve para isso. Então, essas crianças, você precisa criar o sonho nelas. Né? Você precisa explicar que aquele mundo simbólico, que aquela pintura tem aquela cor, porque talvez seja a cor do sangue, que sangue é vida, sabe? A cor do céu, né? Aí você fala, puxa, o céu é lindo porque ele é azul. Por que ele é azul? Porque tem o gás chamado oxigênio. Por isso que ele é azul. Se não fosse o gás oxigênio, seria de uma outra cor. Então é legal que você vai misturando a química com simbolismo, com frequência de onda, né? É isso. Acho que é isso aí, vai. Olha, só para falar que o filme a Paty escreveu que está no Amazon Prime, tá? Obrigado, Paty. Positivo. Norma Greenberg. Val,
Ah, uma coisa, gente, então deixa eu aproveitar. Norma, você vai se ferrar agora. Quem mandou você... A Norma entrou agora, gente? Eu vou ferrar você. Eu acendi agora. Ah, faz tempo que você entrou, sua chata? Não estou sabendo. tempo. A Norma vai dar um curso junto com a gente aqui. Agora a galeria do clube, ela está sendo esse nicho para a gente começar a dar saltos de cursos. Tá? Ela dá um desenho... eu já perdi a piada. Ela vai dar um curso sobre desenho que ela dá há muito tempo. Olha, eu perdi a piada, que é muito legal, né, Norma? Norma, já falei com o Val, tá? Val, faz positivo bacana aí, faz. Ele fez, não fez. Já fez, olha lá. Então vai ser bem legal que a gente vai começar a trazer isso também para esse grupo nosso, tá? E uma coisa, não é, Norminha, né, querida? Isso mesmo. Agora, Vamos lá. gente, o que é legal aqui, olha, o nosso grupo... Pôr a mão na massa. A mão na massa, isso mesmo. A Sônia, ela é dura, ela é um sargentão, gente. Mas ela é bem legal. Não, ela é um sargentão. Você pode ver que ela tira até o primo dela de dentro do WhatsApp, tá? Agora, quando vocês tiverem coisas interessantes para nós, coloquem no WhatsApp também, tipo, sei lá, a Nineta vai fazer uma exposição, coloca lá, entende? É para a gente estar trocando isso. Não. Eu não conheço esse lado sargentão da Sônia, não. Também não, também não. Esse rosto jamais é uma sargenta. Jamais, pô. O que é isso? Olha meus defensores aí. Olha meus defensores aí. Não vai falar de mim. Eu amo. Intriga da oposição, é intriga, pô. O quê? O quê? A Sônia é fofa, querida. Ah, deixa eu fazer uma coisa. Vocês me aguentam mais um minuto? Sim, até mais. Ah, que lindo. Por que o Val está tão quietinho, Val? Está muito quieto, Valzinho. O príncipe está muito quieto. Fala, Val. Está muito quietinho. É que hoje é o aniversário do professor, eu tenho que ficar calado. É mentira. Gente, é mentira. Não é aniversário, é dia dos professores. Que aniversário faz? Gente, dá uma olhada nisso. Vamos cantar parabéns, vai. Gente, dá para ver? É exposição na galeria, ó. Opa! Que bacana. Epa! O Olívio é um dos artistas, viu? Ah, esse é o meu trabalho, o pior aqui é mesmo. Esse trabalho Pra é meu. filmar deitado. Opa! Paty, desculpa, eu vou tentar na próxima melhor, juro. Não, quem fez foi Prometo, o Val, tá Paty. bom. Tá bem legal, hein? Nossa. Olha que bacana. Todos convidados aí lá ver. Convívio. A gente vai colocar o convite amanhã no nosso grupo, tá? Olha que legal, gente. E a velocidade, você viu que coisa linda essa mudança? Val, para. Olívia, você tem que falar. Olívia, você tem que falar quantos anos você está fazendo, por favor. É mentira, não é não. É aniversário de professor só. É o Val. Ah, dia do professor. É o Val. Tá. Val, eu vou aí te dar um beijo no nariz, hein? Ó. Ok. O Valzinho tá escondidinho atrás da arte. Mas, olha, inaugura sábado, tá? São 12 artistas. Tá? Porque esse ano eu acabei tendo que... Eu fiz uma institucional, que era do Museu Judaico, né? Porque a Cláudia ia expor conosco esse ano também lá. Acabou, eu fui falando com os artistas, infelizmente não deu para seguir. Eu trabalho como museu, no caso do nosso clube, eu fecho por ano, né, Val? A gente fecha por ano lá. Às vezes até o mais organizado do departamento. Ah, obrigado, querida. É que eu tenho você como amiga, você me ajuda. E aí, esse ano nós resolvemos fazer a do Museu Judaico, que está acertado todos os anos, enquanto eu estiver diretor cultural, e aí tem esse Procoa, que é um grupo de 12 artistas, e nós vamos encerrar, Val, com quem? Fala você, Val. Não vou falar, é melhor você. Fala. Não, foi você que arrumou, pô. Não, nós vamos encerrar com Modigliani. Tá? Uau! Isso vale uma aula, Olívio. Isso vale uma aula. Se puder presencial, senão a gente faz híbrido. Nossa, tá? A gente pode fazer dentro da galeria,
com as obras. Claro, obras serão plotagens, tá? Vai ser dentro da galeria e filmando. Boa, boa. Vocês estão entendendo porque eu não posso falar mal da Sônia? Com medo que eu filmo deitado. Está entendendo por que ela é sargentona? Olha, vamos fazer sim. Agora, só se o Boris levar o pãozinho dele lá, senão não vai ter aula. Vai ter recepção do Boris, pudim da Betinha e vamos arrecadar mais coisas até lá. Pudim da Betinha. Olha que legal. Tá bom. Maravilhoso o pudim da Betinha, maravilhoso. Olha lá. Só você come o pudim dela. Tô com saudade desse pudim aí, viu? Eu saudade de vocês. Que legal, olha lá. Agora a gente pode pedir o acarajé do Jorge, porque a mulher também pode pedir. É mesmo, Jorge? Olha, cara. Bem, gente, eu acho que é isso, né? Dá para fazer uma festa de Babette. É verdade. Adoraria. Adoraria, gente. Olha que legal, olha que legal. Oi, Nenê. Jorge, onde você está? Em Atibaia? Quem? Jorge, está em Atibaia? Onde você está, Jorge? Ih, travou. Jorge? Ih, travou. Travou. Você falou em acarajé, não é caché. Aí ele trava aqui. O acarajé dele é caché. Censura. Sem chance, gente. Vamos lá, então, gente? Embora, todo mundo satisfeito. Semana que vem, então, a gente começa o próximo módulo, para quem quiser, tá? E é um módulo mais interiorizante. Estaremos. Estaremos todos aqui semana que vem. Estaremos. Se Deus quiser, com muita saúde. Tchau. Olha, então um beijo. Beijo para todos. Beijos, tchau. Até.